Fala, senhores do júri, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar um ponto que nenhum canal de opinião vai ter coragem de abordar, que é em relação aos cassinos, às apostas online. Afinal, isso é legalizado ou não? Porque tem muita gente fazendo propaganda, ensinando a divulgação, mas será que vocês estão realmente seguros em apostar nesse tipo de sistema? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, então que se inicie o julgamento. Bom, pessoal, então vamos lá. Os cassinos, as apostas online, são permitidos ou não no Brasil? Eu posso fazer a minha apostinha de acordo com aquele youtuber disse? Primeiro eu quero que nós vamos no artigo 50, na Lei de Contravenções Penais, que tem a seguinte redação: estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Ou seja, se eu estabelecer um sistema com pagamento de entrada ou não, se eu exploro jogo de azar, é um crime. Pena, prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa de 2 a 15 contos de réis, estendendo-se aos efeitos de condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. Ou seja, eles vão entrar lá, vão aprender tudo. O que é considerado local público? Vocês podem ir no parágrafo 4º do mesmo artigo, que vai ter lá algumas descrições. Caso particular com pessoas que não são da família, caso particular para a realização dos jogos, hotel, sociedades, um caso de situação. Para as empresas fugirem desse primeiro ponto, o que elas fazem? Elas têm sua sede toda em países que permitem jogos de azar e tem só um site. Diversas empresas a gente conhece em relação a isso. Então essas empresas, elas usam o argumento de que elas não são um local acessível ao público porque elas estão no exterior e de que se trata de um site. Se isso é ou não legal, juridicamente falando, como uma defesa, jamais saberemos, ainda mais porque a polícia parece fechar o olho. A justiça, ela abre o olho em relação à pessoa que faz um bingo na casa, alguma coisa assim, mas em questão dessas multi-empresas milionárias, parece que eles fecham o olho e deixam passar. É o que tudo indica. Eu não sei porque não está sendo investigado. Inclusive, influenciadores grandes, Felipe Neto, fazem tipo de divulgações dessas empresas. Mas vamos lá, eu apostador que estou no Brasil aqui, eu respondo por alguma coisa? Então, antigamente tinha a seguinte redação, o artigo 50: incorre na pena de multa, ou seja, só na multa, na prisão não, 200 mil réis a 2 contos de réis quem é encontrado a participar do jogo como ponteiro ou apostador. Ou seja, se eu fosse encontrado na casa de aposta lá, eu também receberia a multa. Mas teve uma mudancinha, Júlio. Teve uma mudancinha nessa lei, vamos ler ela agora? Vamos lá, parágrafo 2º: incorre na pena de multa de 2 mil reais a 200 mil reais quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. Redação da lei de 2015. Então você aí, jovem celerepe, que tá feliz, ganhou seus 50 conto, vai apostar porque o primeiro dinheiro que você deposita recebe em dobro. Brother, você pode, meu amiguinho apostador, meu amiguinho da cabeçulinha, você pode ser condenado ao pagamento de uma multa de 2 mil a 200 mil reais. Aqui a gente nem tá falando de você perder o seu dinheiro. A gente tá falando de uma pena de multa. Você não vai ser preso nem nada. Podem ver que aqui só tá incorrendo a pena de multa. Mas é uma pena de 200 mil reais. E vamos supor que você ganha, quando chega o dinheiro para você, chega a origem. Se um dia o leão quiser te olhar, quiser te investigar, você pode sim ter que pagar esse tipo de multa. Então vai uma alerta, porque quando a gente procura na internet se é possível apostar na casa de aposta, ou a gente vê site falando, você pode apostar, não é crime porque as empresas estão no exterior. Ou então você vê sites falando, olha, teve um decreto em 2018 que aprovou jogos de aposta online. A gente vai tratar desses dois pontos, mas eu já quero derrubar o primeiro aqui. Pessoal, tá na lei, tá escrito de todo tamanho, ainda que pela internet. Se você é apostador, você pode responder. Então você aí, que tá pela internet, sentado aqui no nosso país tupiniquim apostando, você pode responder por essa multa. Então não vai na cabeça de youtuber só porque ele é o bastião da moral que faz opiniões que vocês podem cair numa furada de uma multa absurda. Agora a gente fala o segundo ponto. E esse decreto aí? Teve um decreto em 2018 que permitiu jogos de aposta, foi isso mesmo? Bom, primeiro, vamos lá. Não é um decreto, é uma lei. A lei número 3.756 de 2018. O que ela legalizou? A aposta de cota fixa relativa a eventos reais de temática esportiva. Não entendi nada. Vamos lá. A aposta de cota fixa. Cota fixa é mais ou menos como se eu pudesse prever o que vai acontecer. Eu tenho uma previsão de resposta do resultado. Então a cota
fixa. Existe uma probabilidade fixa de resultado. Relativa a eventos reais. Eu não tô falando de bolinha girando aqui, de estourar a bombinha e cair as esmeraldas. Não, é eventos reais. Por exemplo, Fórmula 1, quem vai vencer a eleição, são exemplos reais. Mas tem mais um detalhe, de temática esportiva. Ou seja, somente da temática esportiva. Então, quem fica divulgando casa de aposta, falando que pode apostar porque tem um decreto aprovando, tá mentindo. Está mentindo. Tirando casas de aposta para jogos, tem que residir aqui no Brasil, tá? Elas funcionarem perfeitamente, elas têm que abrir a sede no Brasil. Porque muitas são de aposta de jogos, só que elas não abriram sede nenhuma no Brasil. Elas continuam no exterior sem responder às regras brasileiras. E isso aqui tá legalizado para elas abrirem sede no Brasil. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, com todo o cuidado do mundo que eu vou falar isso. Não confie em qualquer um que faz publi e depois arrota superioridade acusando outras pessoas de fazer propaganda de coisa duvidosa, fazer conteúdo duvidoso, sendo que no início do vídeo deles, eles fazem videozinho fazendo propaganda dessas plataformas de cassino, jogos de aposta. Vocês podem falar, você é invejoso, você não tem essa publi, por isso você tá fazendo isso. Sim, exatamente por isso, porque eu não tenho rabo preso com empresa grande. Tem muitos canais que se você procura, eles utilizam essa justificativa, eles ignoram a lei e podem te jogar pro buraco numa questão de aposta. Claro, qual a chance da polícia pular na minha casa e ver que eu aposto e eu ser condenado a pagar a multa por isso? Gente, relação à polícia é quase zero. Relação a imposto de renda, a um fiscal bater na sua porta quando eles quiserem, a história já muda. A história já muda, porque aí você supostamente está negando pagamento ao Estado, declaração de imposto de renda. Ninguém foge do leão, ninguém foge do imposto de renda. Então eles vão buscar a origem e eles podem te aplicar essa multa aqui. Bom, então tomem cuidado com essa questão de aposta, porque primeiro ponto que a gente viu, para quem aposta mesmo online, pode incorrer nessa multa. Não foi legalizado cassinos online no Brasil, só foi legalizado apostas esportivas, então tenham muito cuidado na hora de se envolver com esse tipo de plataforma, porque, falaram que é legalizada. Não, não é. Vocês podem receber uma multa de até 200 mil reais. Bom, senhores do júri, diante a tudo que foi dito, o vídeo está chegando ao final, mas eu gostaria de pedir a todos os senhores que, por favor, coloquem nos comentários as suas opiniões sobre o que foi dito, suas avaliações. Se vocês têm ideia de outro julgamento que a gente possa fazer, trazer um caso para análise, poste nos comentários. E claro, se gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, o famoso cococô. Então, dou-se a audiência por encerrada.